Olá, meu querido, bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, você me desculpe aí se eu falar um pouco baixo, é porque aqui ainda é madrugada, né? São 4h20 da manhã. Às vezes, quando eu estou em casa, eu gosto de acordar cedo e começar a estudar a palavra para gravar um vídeo. Meu querido, antes de a gente começar esse estudo, quero pedir a sua inscrição, o seu like, que é muito importante, tá bom? E compartilhamento. Deixe os seus comentários aí, a sua opinião. Tá bom, meu querido? Meu querido, veja bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto maravilhoso, aonde nós temos aqui, eu estou com minha Bíblia aberta aqui, e quero deixar um estudo sobre o sacrifício de Cristo. Para que serviu? É uma pergunta tão simples, mas tão fácil também de entender. É muito simples, meus queridos. Essa pergunta, ela deveria ser feita por todas aquelas pessoas que seguem uma religião, que seguem um grupo religioso, que seguem uma tradição religiosa. Sabe por quê? Porque muita gente ainda não entendeu o porquê da cruz, o porquê que Deus se fez carne e habitou entre os homens. Muita gente não sabe disso. Então, para que serviu o sacrifício de Cristo? Vamos ser honestos? Vamos abrir aqui em Hebreus capítulo 10, o versículo 11, aonde diz assim: todo sacerdote, a colocação verbal aqui está no tempo presente, porque quando foi escrito o livro de Hebreus, o templo ainda estava de pé. Por isso, todo sacerdote se apresenta. Vamos atualizar esse tempo verbal aqui e colocar, fazer uma correção, porque nós estamos há 2000 anos depois disso aqui. Vamos colocar: todo sacerdote se apresentava dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podiam tirar pecados. Está vendo aqui? Para o que o sacerdócio humano servia? Servia para não aperfeiçoar ninguém e nunca tirar pecado de ninguém. Mas quando você observa que na concepção judaica, pecado era a transgressão de quê? Pecado era a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Por que o escritor de Hebreus, que eu creio que foi Apolo, eu creio, ele disse que aquele sacrifício que era apresentado todo dia e muitas vezes os mesmos sacrifícios nunca podiam tirar pecado. Por que ele fala isso? Porque pecado não é o que a igreja ensina hoje. Pecado era a transgressão da lei de Moisés. Quando você observa aqui, meu querido, minha Bíblia está um pouco longe, deixa eu trazer ela mais para perto de mim. Quando você observa em Romanos, no capítulo 6, versículo 9 a 11, olha o que diz aqui. Olha o que fala aqui. Capítulo 6, 9 a 11. Pois sabemos que Cristo, havendo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, porque a morte não mais tem domínio sobre ele. Isso aqui, meu querido, está falando de morte espiritual. Mas a igreja entende que é morte física,
O homem continua morrendo, o ser humano continua morrendo fisicamente, mesmo depois da cruz. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, quem? Os crentes de Roma, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus, e em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, vivos ou mortos para o pecado, como assim? Como alguém diz que estamos, que temos, que estamos ou temos pecado? Você está vendo que na religião eles contradizem a Bíblia, contradizem o que está escrito, justamente para enganar as pessoas de que eles precisam de uma religião, eles precisam da cobertura de um líder, precisam da cobertura de uma convenção, precisam da cobertura de um ministério humano. Mas isso não é verdade. Se aconteceu o sacrifício da cruz, querido, há 2000 anos atrás, o sacrifício da cruz foi para aniquilar o pecado. Pecado esse que era a transgressão da lei. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, quando eu nascesse, eu era também uma pessoa que podia ser considerado um perdido. Podia ser considerado um transgressor na carne definitivo, porque ninguém teria se sacrificado por aqueles que ainda iam nascer. Jesus Cristo, além de morrer pela transgressão, pelo pecado do judeu, ele morreu para garantir nas nações futuras que aquele sacrifício foi garantido para todos aqueles que viessem a nascer depois da cruz. Então, a igreja, ela continua dizendo que o ser humano ele tem pecado. Mas olha o que diz em Romanos 4, o versículo 25. Olha só. Ele foi entregue por nossos. Preste atenção, nos nossos. Nossos não é eu, você. Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Para os crentes da igreja, ou seja, da comunidade romana. Os crentes, ele falou, Cristo morreu, ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Vem cá, seja honesto comigo. A igreja evangélica, ela diz que você só é justificado, ou seja, você só está justificado se você frequentar uma religião, frequentar uma denominação. A Bíblia vai de contra isso. A Bíblia fala que Cristo morreu pelos pecados do judeu e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo está dizendo isso. Então, se Cristo não ressuscitou para a justificação, então a igreja evangélica ela está mentindo desde o tempo da lei, quando foi abolida e inaugurada a graça. A igreja evangélica, ela diz que você só é justificado em Cristo se você tiver uma religião, frequentar uma denominação. Mas nos dias de Paulo, ele já estava dizendo que Cristo morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação. Então, a ressurreição de Jesus, ela foi a garantia da justificação. Então, para que Jesus morreu? Se a igreja, que eles chamam de igreja,
não acredita na justificação. Então, se a ressurreição de Cristo não foi a garantia da justificação para todo mundo, então o papel da igreja está errado. Se você observa aqui Romanos, o capítulo 6 e o versículo 17 e 18, olha só, 17 e 18, o que diz aqui? Mas graças a Deus, que tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina ao qual foi entregue a vocês. Vocês foram libertos do pecado e vos tornaste escravos da justiça. E depois, meu querido, eles, do sistema da tradição, diz que nós inventamos coisas e ensinamos heresia. Mas como assim? Se nós lemos o que está escrito, ó, Romanos, ó, como assim? Então ele diz uma vez, ele disse assim, uma vez, eu falo assim, ó, graças a Deus, que tendo vós sido escravos do pecado, obedeceis de coração a forma de doutrina a que foi entregue a vocês. Foste libertos do pecado e vos tornaste escravos da justiça. Então, uma vez, está claro aqui ou não está claro? Se você observa, meu querido, assim é que foi feito o sacrifício na cruz. Eles podem, o povo do sistema, da tradição, eles podem escrever isso onde quiser. No carro, pode escrever no armário, pode escrever na testa, pode escrever na mão. Eles podem escrever onde quiser. Mas isso não vai mudar. Eles podem dizer que somos pecadores, que somos isso e que somos aquilo, mas isso não vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque a ressurreição de Cristo, há 2000 anos atrás, ela foi a garantia da justificação, ou a Bíblia está errada. Quando você observa aqui também, meu querido, em Hebreus 9:26, Hebreus 9:26, tem uma coisa muito interessante aqui, muito importante. Hebreus 9:26, onde fala assim, ó. Olha o que fala aqui em Hebreus 9:26. Doutra forma, seria necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, está vendo que a consumação do século estava prestes a acontecer? O autor dos Hebreus está dizendo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas o povo religioso não acredita, meu querido. Eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam no Jesus. Eles não acreditam na cruz. É pura farsa, o sistema religioso é pura farsa. Eles acham que eles é que justificam as pessoas quando ensinam as pessoas que eles têm que aceitar Jesus e frequentar uma religião, frequentar uma denominação. Mas aqui está dizendo que Cristo, na consumação dos séculos, ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício dele mesmo. Ou é mentira? Então, se eu e você, se nós temos pecado, se nós estamos em pecado, se temos pecado, se não estamos salvos, se temos que fazer
algum tipo de sacrifício, meu querido. Então, neste caso, era necessário ele padecer várias vezes. Eu pergunto a você, você espera Cristo voltar para se sacrificar de novo? Quem espera Jesus voltar não está esperando Jesus voltar para levar a igreja para o céu, como eles dizem, mas segundo o texto bíblico e segundo o que a religião ensina, Cristo tem que vir para morrer outra vez. Como assim, Malberto? Porque eles não dizem que as pessoas têm pecado. Então, como que Jesus virá arrebatar a igreja se o homem ainda tem pecado? Então não pode. Ele tem que se sacrificar de novo. É isso que o escritor de Hebreus está falando. De outra forma, seria necessário padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar. O que é aniquilar? Aniquilar é o quê? Você entende o que por aniquilar? Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Olha só o 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo aconteceu em que ano? No ano 70 da primeira era. Vindo depois disso o juízo. Para quê? Assim também, Cristo oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado o que o esperam para a salvação. A cruz foi para ele se oferecer de uma só vez. O juízo foi o segundo aparecimento de Cristo, para quê? Para, sem pecado, o que esperava ele para a salvação. Ou seja, o juízo do ano 70, 36 anos e meio depois da cruz, foi a garantia de que a salvação estava consumada de uma vez por todas. Será que é tão difícil entender? Então, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, o pecado ou a transgressão, porque nós somos transgressores na carne, ali está registrado qual é a transgressão que temos. O pecado da carne, e não o pecado da transgressão da lei. Se você observa, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito. Quando você lê um texto, você faça uma análise crítica do texto em que você está lendo. Quando você tira o diabo da religião, você vai ver o que acontece. Os crentes, eles não vivem sem esse personagem diabo. Eu consigo viver porque eu entendi que diabo são opositor ou opositores. E diabo nunca foi um ser físico, do jeito que a religião quis que a gente entendesse e acreditasse. Diabo nunca foi um ser físico. Essa foi uma construção, não é, do sistema religioso que perdura até hoje. Mas quando as pessoas se encontrarem, as pessoas vão entender. Tá bom, meu querido? Então a pergunta é: para que Cristo serviu? Para que serviu o sacrifício de Cristo? Quando você entender, você vai se libertar. Graça eterna. Amém.